noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à conferência que nós vamos dar início agora, da professora Maria Lúcia Magalhães Bose. O título da conferência, já comecei, é Urbanidade, Distanciamento Social e Sofrimento Psíquico na Covid-19, dialogando com o campo da saúde mental. Eu sou a professora Ivânia, aqui do Departamento de Psicologia, também sou professora do mestrado em Saúde Mental, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu tive a honra e o prazer de poder apresentar a professora Maria Lúcia, introduzindo então essa conferência. A professora Maria Lúcia, ela é graduada em Nutrição e em Psicologia, mestre em Ciências Sociais, doutora em Saúde Pública e pós-doutora pela Universidade de Toronto. Atualmente a professora é titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, participa ativamente como pesquisadora de vários grupos de pesquisa do CNPq, lidera o Laboratório de Avaliação e Pesquisa Qualitativa em Saúde, é bolsista Produtividade em Pesquisa e dedo também do CNPq. A professora, desde a década de 90, vem participando de grupos que implantaram cursos de pós-graduação em saúde coletiva e stricto sensu nos estados do Ceará e Pernambuco e consequentemente, formou muitos profissionais na área de saúde pública e coletiva e deslocando o eixo sudeste para o nordeste nesse sentido da formação. A professora também coordenou a implantação do programa de pós-graduação em saúde coletiva da Associação Ampla, participou ativamente do Fórum Nacional de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Brasco, é membro e cofundadora das redes NAU, Rede Iberomecânica de Pesquisa Qualitativa em Alimentação e Cultura, e Rede Quali, Rede Brasil-Canadá Informação e Pesquisa Qualitativa em Saúde. É membro do Conselho Editorial de Periódicos sediados no Brasil e no exterior, e possui uma ampla produção acadêmica, bibliográfica na área de saúde coletiva, com ênfase em ciências humanas e sociais, com muitos livros, capítulos, artigos, e que com certeza nos vai trazer essa vasta experiência aqui nessa conferência, que nós pretendemos ir até às 19 horas, e a professora vai abrir um espaço também para perguntas e respostas aqui. Então, quando ela sinalizar que podemos passar para a parte de pergunta, então vocês poderão mandar as perguntas pelo chat. Muito bem, professora, seja bem-vinda. Primeiro de tudo, agradecer, primeiro elogiar, parabenizar a organização desse 13º Encontro Catarinense de Saúde Mental, que também se agrega a 2 outros eventos, então é um evento complexo de organização, mas muito bem organizado, e eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar com vocês e parabenizar todos os integrantes desse coletivo em saúde mental e que vem protagonizando tantos eventos e tantas iniciativas super importantes. Desnecessário dizer, nesse momento da pandemia, onde a gente tem notícia da gravidade das questões que se colocam no campo da saúde mental, é necessário dizer quão oportuno é um evento como esse. Então, embora no programa esteja uma conferência, eu gostaria de deslocar um pouquinho essa minha exposição para uma coisa mais próxima de uma conversa, que efetivamente, não estando num processo presencial, ela fica mais difícil de manejar como conversa. Então, tem um pouco eu diria, de estruturação, uma estruturação mais dura, mas eu queria colocar nesses termos e dizer que, na verdade, o tema que eu trago aqui, o professor Walter, ele me convidou, na verdade, para que eu falasse num tema que eu, de certa maneira, aí tem uma trajetória bem extensa, que é a pesquisa qualitativa, mas aí a gente conversando, eu comentei com ele que queria um pouco me arriscar, falando sobre eu diria, uma temática ou uma articulação temática que é bem mais recente nos nossos estudos, no Laboratório de Avaliação e Pesquisa Qualitativa, que eu tenho o privilégio de coordenar, um grupo do CNPq,
E nós, depois de 20 e poucos anos de pesquisas no escopo da reforma psiquiátrica brasileira e a desinstitucionalização, onde trabalhamos vários dispositivos, movimento social, questão manicomial, processo de trabalho, etc., nós nos demos conta de que talvez fosse estimulante, né, trabalhar com uma categoria que é pouco incorporada, aliás, muito pouco incorporada nos estudos da saúde, que é a categoria cidade, mais precisamente urbanidade. Eu vou falar um pouquinho sobre o que vem a ser isso, não é? Então, o primeiro enquadro, eu diria, né, é nessa questão de nós entendermos esse espaço como mais um espaço de conversa, um espaço de construção, porque essa linha cidade, subjetividade e saúde, né, cidade, subjetividade e sofrimento psíquico, é uma linha bastante recente, não chega a 3 anos, não é? E nós estamos assim alinhavando ideias para desdobrar o que a gente vinha conversando sobre saúde mental. Então, assim, ainda nas demarcações iniciais, eu queria dizer que falar sobre um fenômeno como a Covid-19, né, que está no título da minha apresentação, né, de certa forma é falar sobre algo que ainda, de certa forma não, é falar sobre um fenômeno que ainda está em curso, né, e tem uma imprevisibilidade. Por mais que a gente comece a ficar um pouco mais otimista em relação a uma abertura desse fenômeno, né, a gente é surpreendido a cada dia e falar sobre o que está em curso, né, é sempre mais difícil. Não é? Então, o que eu vou dizer no contexto da Covid é, claro, né, uma construção no aqui e agora, né, que os devires, né, irão, de certa maneira, corrigir. Então, o Karel Kozik, que é um filósofo tcheco, no livro A Dialética do Concreto, que é um livro um clássico, né, na tradição marxista, e já tem muitos anos, veja que a produção aí, a edição é de 2002, né, ele também tem outro livro muito famoso chamado Crítica à Modernidade. Ele coloca essa assertiva, né, para nos lembrar, esse cansativo que ele coloca aí é justamente isso, como é arriscado, como é laborioso, não é? Falar sobre algo que ainda está em curso, e também como é arriscado, porque a análise de acontecimentos passados, por exemplo, você discutir hoje a ditadura militar ou a Segunda Guerra Mundial, né, ela é relativamente mais fácil, porque o passar do tempo e a própria realidade já ajuda a própria comunidade acadêmica a refinar as análises. Não é? Então, o que a gente vai falar aqui é algo que está se referindo a um acontecimento que está no conjunto das nossas experiências atuais. Não é? Uma terceira demarcação que eu faria é que eu sou muito afiliada, né? Eu sou inspirada pelo pensamento complexo. Então, eu queria esclarecer que, embora a minha apresentação tenha um aspecto um pouco esquemático, porque eu preciso, de certa forma, sequenciar, a gente não consegue falar, né? A gente fala complexo, mas na hora de fazer uma exposição, isso se torna um pouco esquemático. Mas eu queria que o itinerário que eu vou adotar seja visto como esse holograma. Esse é um holograma produzido num laboratório de física experimental e que expressa, é a expressão imagética do princípio hologramático do pensamento complexo. Né? Isso quer dizer, de forma mais simples, né, que as coisas se entrelaçam. As dimensões que eu vou trabalhar aqui, como veremos, elas estão todas entrelaçadas. Não tem como eu abstrair, por exemplo, e falar sobre a Covid e depois falar do sofrimento psíquico sem que essas coisas sejam entendidas em mútua, né? Em mútua, de forma, eu diria, cooriginária, né? Em mútua relação. Então, isso que vocês estão vendo aqui, que eu colori para a gente fazer aqui uma analogia, não é? É isso aqui, né? Então, a gente está vendo nessas cores, mas é para a gente analisar dessa forma. As coisas se entrelaçam e se co-constituem. Né? Então, é uma ressalva que eu teria
que colocar em relação ao inexorável entrelaçamento das dimensões ou camadas dos fenômenos. Então, em relação à pandemia de Covid-19, eu vou apenas, muito brevemente, recuperar o que a gente já sabe, né? Que os primeiros casos da doença Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, ela é noticiada no final, já em dezembro de 2019, novembro, dezembro de 2019, não é? A gente sabe que surgiu em Wuhan, na China, e rapidamente, no final de março, já havia, digamos, uma colonização, tanto no Oriente quanto no Ocidente, com 177 países já apresentando a doença e mais de 11 mil mortes ao redor do mundo. A gente não tinha ideia, naquele momento, né, do tamanho da tragédia que viria a se apresentar. Então, 11 mil mortes era algo muito significativo, né? Trata-se, obviamente, de uma doença, não é, de etiologia viral multissistêmica e que oscila desde sintomas muito leves, como uma coriza, né, e no dizer de alguns, uma gripezinha, né, até os óbitos, né, que no Brasil hoje alcança a cifra, né, a cifra, eu diria, impressionante de 604 mil mortes até hoje. Não é? Bom, esse quadro e o agravamento dele, a expansão, porque é um vírus de alta transmissibilidade, é reconhecido, então, como uma pandemia no dia 11 de março, me lembro bem desse dia, 4 dias depois, a UFC, a Universidade Federal do Ceará, onde eu trabalho, viria a fechar, como, de resto, a maior parte, se não a totalidade, da rede de ensino, né? E várias estruturas operantes. O que é que eu quero dizer com isso? Shoppings, né? Áreas de lazer, estabelecimentos comerciais, a todas as escolas, companhias aéreas e transportes de várias modalidades de transporte, tudo isso se transforma em inércia coletiva, né? Ao mesmo tempo em que, de outro lado, há uma mobilização intensa de uma ampla rede de instituições, notadamente as instituições ligadas ao cuidado em saúde e à produção em ciência e tecnologia, sobretudo biotecnologia. Ali você encontra, né, ao contrário da inércia que a gente vê no mundo, não é, uma ativação das suas atividades. De uma forma um pouco focalizada, não é? A gente pode dizer, e aqui eu vou escolher, analisar, uma dinâmica entre 3 grandes setores, que, na minha leitura, são os que mais ganham relevo. É evidente que a gente tem aí, né, teria que considerar uma série de outros atores e coletivos que incidiram sobre essa pandemia, mas eu vou aqui focalizar a dinâmica entre esses 3 setores, que é a rede de serviços, as iniciativas políticas e a ciência. A rede de serviços, né, ela é chamada a dar respostas num contexto historicamente desinvestido, né, que sofre um desinvestimento, não se via, né, até então tanta referência ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, não é? E essa rede de serviços é chamada a dar respostas num contexto extremamente precário, a gente acompanhou isso, não é? E, claro que essa rede de serviços, é bom entender que esses profissionais também não são, né, um coletivo homogêneo, né? A gente fala daqui a pouquinho sobre isso. As iniciativas científicas, desde então, se transformam num campo de guerra, né? Eu não preciso me estender sobre isso, estamos vendo aí CPI da Covid, todo dia são disputas de narrativas, né, que a gente vê. Aí eu lembro de um editorial que circulou muito no meio acadêmico, do The Lancet, que é, como sabemos, um dos periódicos de mais alto impacto em nível internacional, que dedicou um editorial, nada menos que um editorial, né, ao governo brasileiro, né, nesse momento
a gente estava ali na casa dos 100 mil casos e 7 mil mortes. E com o presidente da República falando, e daí, né? Esse e daí virou esse So What, que é o título do editorial, né? E falando do problema que a gente estava enfrentando aqui, justamente por essa questão que eu assinalei da política se tornar um campo de guerra, inclusive, entre o nível federal e os níveis estadual e municipal, né? E teve frente de governadores do Nordeste se organizando para se colocar a favor da compra das vacinas, enfim, uma coisa bastante forte, da qual a gente, aliás, não se afastou até hoje, né? E um terceiro segmento que ganha relevo nesse contexto é a ciência, né, que passa a ser uma forte aliada no aniquilamento da propagação, e aí vocês viram, né, todos nós vimos, a corrida por fármacos, as disputas em torno de kits, de profilaxia, de tratamento pré, de vacinação, e, claro, esse recurso, né, da vacinação vindo já bem depois, né? Então, em termos temporais, a gente também poderia fazer outra aproximação a esse contexto, colocando 3 momentos. O pré-distanciamento, onde a ciência e a saúde não tinham essa visibilidade que se viu com a eclosão da Covid. Com visibilidade, eu não quero dizer que houve um investimento, mas, de todo modo, nós vimos que a correria que foi, né, com os hospitais de campanha, com deslocamento e contratação, em alguns casos, de profissionais às pressas, né, para fazer os cuidados intensivos, mas no pré-distanciamento a gente não via, não escutava falar, né, do SUS, esse Viva SUS, né, que ficou sendo, né, essas palmas na janela para os profissionais de saúde e tudo mais. Isso era uma lacuna, né, uma não presença que a gente passa a observar no momento do distanciamento social. Distanciamento social, então, é proposto como medida sanitária. Vamos ver falar um pouquinho sobre isso. Pós-distanciamento, eu não vou me estender, né? Mas o que importa para nós na saúde mental a gente já na literatura já levanta centenas de artigos falando da síndrome pós-Covid, e que os americanos chamam de long Covid, e mostrando os efeitos, sobretudo as sequelas, que rebatem no campo mental, vamos chamar assim, né? Por exemplo, nos problemas de lapsos de memória, dificuldades cognitivas, e também, né, naquilo que a gente poderia dizer que é mais emocional, que seriam os quadros de depressão e ansiedade, que se avizinham como problemas que terão que ter um cuidado muito especial no pós-distanciamento, né? Mas com o distanciamento social, que é exatamente, né, o descritor que está no título da minha exposição, né, a vida entra em suspensão. Esse slogan, né, fique em casa, aparece espalhado por todas as formas, são apenas algumas, né, dos milhares, né, já chega a casa dos milhares de fotografias que a gente pode localizar na internet sobre essa campanha do Fique em Casa, né? Fique em casa, não queremos você aqui, que era o pedido do pessoal da linha de frente para que as pessoas colaborassem, e a questão do distanciamento, juntamente com as máscaras e o uso de álcool gel, a falta, no começo da pandemia, de algo que pudesse ser uma vacina, ou até hoje, né, uma medicação capaz de curar a Covid, passam a ser essas 3 medidas, né, o que ocupa o centro das campanhas, vamos dizer assim, ou da propaganda, que era muito forte. Hoje eu não sei nem dizer, né, se estamos ou não mais em distanciamento social, né? Já começa a ver todas as iniciativas
de abertura dos espaços públicos, não é? De modo que a gente já está vendo uma transição desse momento para, talvez, né, o que a gente possa chamar de pós-distanciamento, mas ainda estamos muito mais próximos do distanciamento. Eu queria colocar essa expressão no plural, né, e chamar de distanciamentos sociais. Por quê? Porque eu localizo o distanciamento social não como uma medida sanitária, como o discurso das agências internacionais e mesmo, né, dos profissionais de saúde e das autoridades de saúde nacionais colocam como medida sanitária. O distanciamento social é experiência humana historicamente situada. Por isso, né, já que a gente fala que é de pessoas confinadas, né? A gente está falando de pessoas confinadas, não estamos falando de algo que é uma tecnologia dura, né? Então, já que é de pessoas confinadas que nós falamos, nós temos que localizar os distanciamentos sociais como experiências, o que convoca a inserção da intersubjetividade, né, dos contextos sociais no discurso biomédico. E a gente viu que a fala sobre o distanciamento social não se passou bem assim, né? Essas experiências de distanciamento acabaram por escancarar, né, as desigualdades sociais e a gente até há poucas semanas submeteu um artigo operacionalizando o conceito de interseccionalidade, e essas interseccionalidades de classe, gênero e raça mostraram precisamente, né, como essas experiências, né, são distintas, diversas. A gente viu isso, a gente viveu isso, né, constituindo barreiras estruturais para a adoção das tais medidas sanitárias, não é? Então, eu acho importantíssimo aqui, logo de início, dizer que a gente toma distância da consideração do distanciamento social como medida sanitária. E mesmo o uso de máscaras, e mesmo o uso de álcool gel, como a gente vai falar daqui a pouquinho, também são experiências, também incidem em comportamentos e são, desse modo, não é, submetidos a essa análise interseccional que vai mostrar que o acesso a isso, né, é diretamente vinculado às desigualdades sociais. Então, isso ficou muito claro, e os avanços no Brasil, ou os não avanços no Brasil, né, trouxeram a clareza para essas barreiras estruturais. Outra dimensão, além dessa questão das experiências, né, essa questão do distanciamento, e aí a questão das classes sociais e dos segmentos, de certa forma, não escapa, né? Nenhuma dos segmentos sociais escaparam do distanciamento social na sua interface com o sofrimento psíquico. A experiência do isolamento e do confinamento, ela trouxe desdobramentos no plano psíquico para todas as classes sociais, guardadas, evidentemente, as devidas distâncias, não é? E, claro, né, aí eu entro com a questão da urbanidade. Essa questão da urbanidade, ela passa a ser, então, né, o que é a urbanidade? Né? Porque se eu pegar a categoria cidade, eu acho uma categoria muito agregada ainda. A urbanidade é a experiência do urbano. Então, esse distanciamento no espaço urbano torna-se particularmente problemático, e é nesse espaço que eu vou desenvolver a análise que eu trago aqui. Isso aqui é uma configuração, uma esquematização da configuração epistemológica da saúde coletiva, que, de certa forma, se desdobra nas demais profissões, das profissões de saúde, não é? E eu trago apenas para dizer que, nessas configurações, o arcabouço teórico do urbano, né, muito estudado na demografia, na geografia crítica, né, na psicologia ambiental, em parte, na sociologia urbana, na antropologia urbana, enfim, muitos campos, ele praticamente inexiste como categoria analítica. A cidade, ela aparece na perspectiva física. Então,
curva de peso de estudantes, obesidade em pessoas idosas na cidade de não sei o quê, né? Então, a gente vê muito a categoria cidade como um mero nome, não como um operador analítico, conforme eu vou, de certa maneira, exercitar aqui nessa minha exposição. Então, paralelamente à discussão do sofrimento psíquico, que é um tema afim a esse encontro, eu também quero, de certa forma, alertar, né, para as potencialidades que a categoria urbanidade traz para os nossos estudos. Porque espaço na saúde, em geral, ele se apresenta como território ou ambiente. Em geral, é isso. Não é? E aí vocês verem, é o primeiro brainstorm que a gente fez no nosso grupo, né? Só para gerar, um brainstorm gerador do que a gente que fazia pensar quando a gente trazia a categoria cidade, né? E a articulação da subjetividade, foi então nessa interface da cidade com a subjetividade que surge a urbanidade, que é a experiência do urbano, e no campo da saúde. Então, foi só isso tudo, né? E quando a gente vai, isso aí é uma nuvem de palavras que eu não tive, né? Poder de colocá-las todas do mesmo tamanho. Vocês conhecem esse mecanismo. Mas o tamanho maior ou menor não quer dizer aí a preponderância ou uma, digamos assim, uma superioridade analítica, né, de uma categoria sobre a outra. Podemos olhar este slide com todas as letras do mesmo tamanho, né? Inclusive a urbanidade está aí misturada, né? Mas todas essas questões que não são urbanidade como categoria dizem respeito a exatamente essa experiência do urbano, não é? E esses são os autores que, salvo o melhor juízo, a exceção de Deleuze e Guattari, que já aparecem em alguns estudos, mas não para discutir a cidade rizoma, né? A cidade rizoma, que inclusive aparece em alguns escritos deles, mas para discutir a questão do rizoma, né? Como digamos assim, eu diria, um princípio, uma estratégia epistemológica, não é? Basicamente ligado aos estudos que se autodenominam pós-estruturalistas na saúde. Ainda é tímida essa incorporação, mas já existe. Mas a exceção desses autores, Soja, o Sené, o clássico Zimmel, né? E o Harvey, David Harvey, eles não aparecem, a menos assim que você veja uma citação muito rápida quando você fala em direito à saúde, porque o Harvey trabalhou muito essa ideia de direito à cidade, não é? Então, às vezes, você vê alguma alusão. Mas essa é uma literatura ausente, não é? E é exatamente nela que nós estamos investindo, inclusive esta exposição se inspira nesse investimento. Então, o Thibault, né, num texto muito interessante, que chama-se A Cidade através dos Sentidos, né, ele propõe que a gente, ao invés de falar em ambiente, fale em ambiência, porque a ambiência ela incorpora a questão emocional, a questão da subjetividade, a questão psicológica, a questão do sofrimento, a este ambiente, que, de outro modo, aparece como muitos discursos, até muito bem intencionados, importantíssimos, que são, por exemplo, os discursos ambientalistas. Mas são discursos que, talvez porque muito informados na tradição marxista, o sujeito meio que desaparece desses discursos, exceto o sujeito histórico, quando se trabalha, por exemplo, conflitos territoriais. Aí aparece um sujeito histórico, geralmente na categoria agregada de classe social, né? E colocado numa perspectiva que não dá acesso a essa questão mais refinada que eu estou querendo aqui trazer, que é a discussão das experiências e do sofrimento, né? Também a cidade, eu falei, tem esse problema, porque se ela não é tomada como urbanidade, não é? Ela não incorpora a ideia de experiência. Aí cai no mesmo problema de nós nos referirmos a um espaço geográfico, a um espaço físico, que, na verdade, exclui exatamente isso que nos interessa, sobretudo nós que estamos, né, há muitos anos
nesse âmbito da saúde mental, né? E, claro, com todas as ressalvas que a gente possa fazer a esse termo, né? Saúde mental, mas já é reconhecidamente, não é, um coletivo, uma sub-área, vamos dizer assim, na saúde, que avança a questão da reforma psiquiátrica historicamente, se autodenomina assim, se reconhece assim, então nós não vamos falar da epistemologia do conceito, vamos só adotá-lo. Né? Então, para nós, a questão da experiência ela é fundamental. Território é um conceito muito promissor, mas o que acontece? Na saúde pública, ele é citado na saúde coletiva, faz-se alusão a Milton Santos, né, que transitou, né, de uma visão mais de uma geografia menos crítica para uma geografia bastante crítica, e no final ele trabalha com esse conceito de território, começa a trabalhar a questão das paisagens e outras categorias que dão abertura para que a gente possa colocar essa subjetividade. Mas, infelizmente, território é mais usado na saúde coletiva como uma categoria da gestão, vínculo território, número de equipes por território, é mais uma categoria de gestão do que uma categoria analítica capaz de avaliar isso que a gente quer falar. Zimmel, né, em 1903, Zimmel é um autor seminal no campo dos estudos do urbano. Se vocês forem ler os textos do urbanismo, vocês vão ver as reiteradas referências à sua obra. Ele escreve um texto em 1903, e talvez que ele não imaginasse, na Berlim daquela época, não é? Que ele estava falando, que esse texto também aparece com o título A Metrópole, né? E a Vida Mental, são 2 títulos, né? Um, esse é da revista Zana, se não estou enganado o nome, e o outro é de uma coletânea organizada por Otávio Velho, um antropólogo, né? Que a gente conhece. Então, ele aparece com esses 2 títulos. É um título fantástico, porque ele acentua a questão da pressão do urbano sobre a vida psíquica e emocional. Zimmel, àquela altura, não poderia imaginar o que seriam as metrópoles hipermodernas, né? E qual seria o problema dessa pressão no capitalismo periférico, num país de economia periférica, né? Num momento neoliberal, não é? Que é um desdobramento justamente dessa globalização e todo esse fenômeno que incide sobre a nossa vida psíquica. Então, hoje, né, quando mais, claro que não é a sociedade de Zimmel, mas quando mais da metade da população mundial é urbana, atualmente a última cifra que eu vi são 65%, eu acho até que seria mais, né? Então, o Soja, que é um geógrafo crítico, né, da geografia crítica, um autor sensacional, ele fala que há que ter uma problemática especificamente urbana na agenda das considerações teóricas. Quer dizer com isso que, se a gente não compreender a questão do urbano, fica muito difícil entender a superação de qualquer problema, porque a metrópole, né, é aquele tipo de cidade que gera uma dependência econômica, política, social, sociologicamente falando. Metrópole é isso. Né? Hoje a gente é um pouco mais democrático no uso da palavra metrópole, e aí considera a metrópole as grandes cidades. Mas da metrópole que emana esse modo de vida urbano que, aos poucos, também vai contaminando cidades menores. Então, tal como esses autores assinalam, né, torna-se impossível pensar essa subjetividade contemporânea fora da experiência humana, urbana. Né? E esse estilo de vida se espraia e invade um mundo globalizado. Então, voltando à nossa ideia da urbanidade de distanciamento social, para a gente entender depois a questão do sofrimento psíquico, a pandemia ela surge numa cidade, ela se espalha inicialmente pelas cidades, só mais tarde ela vai realmente constituir um problema também fora do urbano. Né? Ela é mais complexa no espaço das metrópoles, e o distanciamento no espaço urbano, entendido como experiência, já falamos, não é? É mais desafiador nesse espaço. Então, a cidade é um palco por excelência, o que não quer dizer que essa questão não possa ser estendida aos campos, ao rural.
Mas perante uma generalização do urbano, aquele predomínio ao qual eu fiz referência agora, é inevitável a associação, né, dessas questões à cidade, né? Então, eu passo aqui uma imagem, né? Se a gente pensar, por exemplo, na Covid-19, o que é mais fácil? Agir num controle epidemiológico ante uma pandemia, né? Num espaço assim ou nesse espaço, né? As imagens, elas falam tudo que eu poderia aqui desagregar e claro que não vou me estender até por questões de tempo, não é? Então, aqui você tem uma complexidade que é de outra ordem, não é? Então, o modo de vida urbano, a gente pode dizer que o modo de vida urbano que a gente vive fora da pandemia, ele já é, de certa forma, né, muitos autores questionam isso, que nós, de alguma forma, já vivemos distanciados. Você vive num prédio e mora 5 anos e conhece um vizinho. Isso na metrópole, né? Completamente diferente, né? Daqui, que aí eu posso chegar e dizer, eu queria encontrar uma pessoa chamada Alzira, ela tem 2 filhos, e eu queria encontrar para entregar uma carta, ou entregar um documento, ou entregar. Muito provavelmente essas pessoas se conhecem, a dona Alzira vai aparecer na minha frente em alguns minutos, né? Agora, aqui por onde você começa, não é? Então, essa questão do distanciamento já é parte da urbanidade, né? A questão fundamental na pandemia é a escala. E aí, de novo, o Karel Kozik fala, né, que essa interrupção radical e abrupta do nosso cotidiano gera, né, uma pressão sobre o aparelho psíquico, não é, de uma intensidade que é imensa, imensa. É mais a questão da radicalidade e do aparecimento desse isolamento, desse distanciamento, como, né, uma questão a qual você vai ter que se adaptar em 24 horas. Então, em 24 horas, você não pode mais sair, você fecha o seu escritório, você não vai mais à sua universidade, não tem mais sala presencial, sala de aula, não é? Se estabelece isso que a gente está tendo aqui, quem dera que eu pudesse estar agora, né, no auditório conversando com vocês, mas a comunicação passa a ser por telas, e tudo isso, né, a conexão digital que está encantando tantas pessoas hoje, não recompõe o presencial. Não recompõe, isso não sou eu que estou falando. É todo um conjunto de autores da área de comunicação social e da área de psicologia social, né, vários profissionais que, inclusive, estão aqui nesse evento, né, podem, eu diria, reforçar, né, essa ideia da não recomposição do presencial, né? Por exemplo, para mim, só essa exposição, é bom falar aqui, é ótimo falar para vocês, muito bom, mas a questão fundamental é que seria muito melhor se eu pudesse estar vendo as fisionomias, se eu pudesse estar vendo as reações, se a gente estivesse estabelecendo um movimento intersubjetivo, que é também a dimensão analógica do discurso, que são gestos, que dão outra presença, que dão outra intensidade às palavras. Não é? E no meio urbano, o que é que se produz, né, como sofrimento psíquico? O aprofundamento da solidão no urbano, né, que é mais ou menos intensa a depender daquilo que eu falei, né, das experiências, né, de distanciamentos. Então, a depender do distanciamento. Né? E aí, a gente vê também, né, a possibilidade de, com a categoria cidade, né, trabalhar a ideia da cidade-mercadoria. Por que é que há essas iniquidades? Né? A apropriação capitalista dos espaços, que vai crescendo à medida que a urbanização vai se alastrando, né, produz essa imagem, né, dessa imagem aí é uma representação, né, dos processos de gentrificação. Né? O que seria essa gentrificação? Né? Para quem não está familiarizado, é um termo que se refere à mudança nas paisagens do urbano, né? E aos usos, quer dizer, a ideia de que aquelas zonas antigas, zonas que às vezes eram desvalorizadas, elas são revitalizadas numa conexão que a gente vê toda hora, os esquemas de corrupção,
que ligam os governos à liberação de determinadas áreas, que são áreas de reserva, ou então os gabaritos, né, que sobem de 18 para 23, de 18 para 28, não é? Com a chancela, né, dos governos em todos os níveis, não é? E aí passa a ser uma mercadoria, porque você revitaliza uma determinada área, por exemplo, você vê às vezes a área central, me lembro basicamente há um tempo atrás que ocorreu no Rio de Janeiro, a Lapa, que era um bairro que, devido à questão da violência e considerado periférico, e que de repente vira um lugar cool, né? Top, não é? E aí o que acontece? Imediatamente há uma especulação imobiliária e fica impossível você comprar um imóvel numa área dessa sem despender muito mais dinheiro do que você faria. Então, isso aí é uma periferia, não é? Necessária acumulação. Então, na cidade, você, claro, você não sobrevive como no campo, no meio rural, que não seja pela venda da sua força de trabalho, o que gera marginalização, né? E todos esses problemas que estão colocados aí. Eu queria enfatizar o desenraizamento cultural, porque o que a gente vê no processo de gentrificação, muitas vezes, é a remoção de determinadas comunidades, remoção inteira, que elas são fragmentadas, expulsas, né, pelo capital das empreiteiras, capital imobiliário, não é? E isso vai criar, né, um tipo de desenraizamento e um tipo de fragmentação cultural e isolamento de pessoas que viviam como naquela foto da cidadezinha que mostrei, né? Num movimento de vizinhança, de solidariedade. Existem incontáveis, inclusive tem vídeos, curta-metragens, que mostram a violência com que se dá essa remoção, que no inglês chama de displacement, e está acontecendo também em cidades maiores, né, em cidades do norte global, como, por exemplo, algumas cidades canadenses, onde você vê o movimento da verticalização cada vez mais intenso. Bom, isso tudo que acontece no urbano gera um cenário adverso à pandemia da Covid e uma pressão sobre a vida psíquica, né? Eu queria aqui trazer, não sei como está meu tempo, mas, enfim, vou colocar aqui um minutinho só desse vídeo do Medianeiras. Que se puede esperar de una ciudad que le da la espalda a su río. Estoy convencido de que las separaciones y o divorcios, la violencia familiar, el exceso de canales de cable, la incomunicación, la falta de deseo, la abulia, la depresión, los suicidios, las neurosis, los ataques de pánico, la obesidad, las contracturas, la inseguridad, el hipocondrismo, el estrés y el sedentarismo son responsabilidad de los arquitectos y empresarios de la construcción. De estos males, salvo el suicidio, padezco todos. Eu trouxe esse vídeo, né, para mostrar, vocês olhem aí, ó, né? É um morador típico de Buenos Aires, um jovem, não é? Que depois ele vai desenvolver uma história. Vocês devem ter visto esse vídeo, ele é fantástico, né, do Gustavo Tareto, o diretor. Então, ele vai desenvolver depois um relacionamento com uma pessoa que era muito vizinha, mas que nessa, né, situação da cidade, da metrópole, nunca se encontravam, né, e cada um na sua solidão. Então, eu acho que ele ilustra a solidão e ele diz que ele próprio, né, sofre de todos esses males que a gente viu ali, né? Também o Gustavo Tareto utiliza essa imagem, não esta imagem, né? Mas a alusão onde está o Wall-E, ele usa esse recurso, né? Que eu depois copiei uma das várias fotografias dessa brincadeira, né? De onde está o Wall-E. Mas se a gente olhar bem, é um pouco assim que a gente vive na metrópole, né? É misturado, né? É tudo confuso, é toda uma pressão, é tudo corrido, tem que estar no estresse. É isso que a gente vive numa metrópole como essa, né? Então, a questão do distanciamento social, ela se mistura, né, com todas essas questões que eu trabalhei
como elemento sociológico estrutural até aqui, né? Então, eu acho que não preciso mais me estender para sustentar a ideia que o distanciamento social, que é apontado nos documentos técnicos como medida sanitária, né, não dá para trabalhar com medida sanitária, porque não é disso que se trata. Não é? A Tatiana Ramos, inclusive, falou, colocou essa frase num texto bem interessante, onde ela coloca que essa segregação e precariedade dos espaços segregados, né, serão realmente um marco para a gente compreender o que a gente está vivendo hoje. Bom, e aí eu quero problematizar alguns documentos técnicos, né, principalmente discursos emitidos de agências internacionais, que o cara escreve lá na Suíça, né, um informe técnico, que pode muito bem funcionar em Berlim, pode muito bem, mesmo assim a gente viu, né, os movimentos de resistência, inclusive a vacina, mesmo na Europa. Mas que pode funcionar no Canadá, pode funcionar nos países nórdicos, pode funcionar no Japão. Mas no nosso país, seria a adesão ao distanciamento social uma questão de obediência, compreensão da população? E aí eu pergunto, vocês olhem esse barraquinho, esse primeiro, né? mais do canto, né? No canto direito do slide, né? Esse é o interior dele. Da reportagem onde eu retirei essas imagens, eu também retirei a informação de que aí residem 8 pessoas compartilhando um cômodo, um único cômodo de 18 metros quadrados. Aí mora um trabalhador da construção civil, uma pessoa que faz faxina, uma senhora idosa que não mais trabalha, não é? E um outro trabalhador ocasional, tipo trabalhador tipo eletricista, alguma coisa assim, né? O eletricista que eu digo assim, claro, né? Não é um engenheiro eletrônico, mas um eletricista, né? Então, e mais 3 crianças, 4 crianças, na verdade. São 8 pessoas aí, né? Então, 2 adultos compartilhando cada uma dessa caminha aí, que é de solteiro, porque não cabe uma grande, né? E aí armam-se as redes para as crianças dormirem de noite, né? Então, eu fico pensando como essas pessoas podem adotar, né, o isolamento social, por exemplo, que é diferente do distanciamento social. Se alguém tem febre aí, vai isolar onde? Né? Então, aí diz a desobediência, a não adesão da população. Não é? Então, eu queria saber se os diretores dessas agências internacionais conseguiriam ser obedientes ou aderirem às medidas, não é? Num espaço desse. Mais, essas pessoas estavam acostumadas, fora do distanciamento social, a irem para os seus trabalhos, saíam para as suas faxinas, o companheiro, o marido, não sei, o vínculo, enfim, pai das crianças, saía para a sua construção, para a sua obra, né? A senhora ficava, talvez, né? Estou aqui, eu não vi a idade das crianças, mas talvez olhando uma criança, as outras iam para a escola, e assim isso era um domicílio vazio, que passa a ser coabitado 24 horas por dia, num tipo de relacionamento ao qual essa família não está acostumada. De onde, então, vocês viram as incontáveis notícias de violência doméstica, abuso sexual, aumento do alcoolismo e por aí vai, porque essas pessoas não têm mais faxina para fazer. Não podem ir porque né, as pessoas que empregam dizem acabou. As obras pararam durante muito tempo. As escolas fecharam. Então, mais do que isso, nessa precariedade, como é que uma pessoa vai comprar máscaras e álcool gel? Não falo nem só no distanciamento, porque tudo isso é experiência. Como ela vai comprar máscara e álcool gel, né, para usar essas máscaras da forma correta, como deve ser usada, que não é ficar com uma máscara durante 3 meses, mas ainda que fosse uma máscara durante 3 meses, já é caro para comprar para uma família que está nessas condições. E veja, esse é um exemplo de barraco, de favela, como se chama no Rio, ou de comunidade, como se usa, né, em outros lugares, enfim.
como é que se pode fazer uma adesão nessa condição, né? Por outro lado, a gente pode perguntar, nós que podemos nos resguardar às custas de que o entregador fizesse delivery, que a pessoa que dirige o ônibus trouxesse o entregador para que ele pudesse fazer o delivery, né? Ou várias pessoas, né? Ou as pessoas que estão ligadas à rede de serviços pudessem sair para atender, etc, etc. Mas, ainda assim, né, eu concordo plenamente com a Tatiana Ramos quando ela fala que não é um privilégio de classe. Proteger-se e estar seguro em casa, né, sair do risco de morte, é um direito roubado aos trabalhadores e trabalhadoras. Mas aqueles que usufruem não podem ser considerados pessoas que têm um privilégio, né, porque isso deveria ser um direito de todos. Então, nessa experiência de estar isolado e confinado, o impacto na saúde mental foi tremendo, né? Aí estão alguns resultados de uma busca rápida que eu fiz sobre o volume de informações, né? Então, quando eu busquei matérias e artigos colocando esses descritores, me vieram 53 milhões de resultados no Google, e no Google Acadêmico já aponta mais de 10 mil artigos publicados sobre a saúde mental na Covid-19. Esse é um depoimento de uma pesquisa que nós fizemos ano passado, né, uma pesquisa online, né, pelo Google Form, e esse é o depoimento de um psiquiatra com 12 anos de atuação, né, que fala que a gente está vivendo uma pandemia de ansiedade, né, e aí ele diz que, à medida que ele tentou não atender, né, porque muitos passaram a não atender, ele percebeu uma explosão do número de casos, não é? Um recrudescimento de sintomas em pessoas que estavam relativamente estabilizadas e outros que passaram a fazer uso da medicação pela primeira vez. Isso aí ele não faz distinção entre o espaço público e privado, ele diz que esse problema aconteceu tanto no atendimento que ele faz na rede pública, no CAPS, quanto do seu consultório particular. Então, que sofrimento é esse? São esses sintomas que eu listei aí, né? Com a observação de que já estão sendo documentados sintomas novos, coisas que as pessoas, os cuidadores em saúde mental, não haviam ainda catalogado, vamos chamar assim, né? Não tinham descrito antes da pandemia. Então, acho que a gente vai ter uma trabalheira danada no pós-Covid, né? E um desafio muito grande, não é? Então, o sofrimento psíquico, ele acontece, portanto, né, nesse esforço de reinventar o cotidiano, né? Porque a gente pode pegar ainda, né, se inspirando na dialética do concreto, que há no cotidiano uma previsibilidade, que mesmo que você saia aborrecido segunda-feira, que vai para o seu trabalho, não gosta do seu trabalho, aquilo é meio entediante e volta com certo tédio, mas há uma estabilidade, né, advinda desse cotidiano que tem uma previsibilidade. Quando isso se rompe, quando acontece uma interrupção, né, então você tem uma descompensação, né, que gera o agravamento disso. E aí tem algumas indagações, né, que a gente se fez, né, ao longo e antes da pesquisa, né? Seria de se supor, né, que minimizar a intensidade cotidiana da vida dos indivíduos, pelo menos daqueles indivíduos, né, que são classe média, média alta, né, seria de se supor menos sofrimento em relação a esse dia a dia causado pela correria capitalista, né, ou pela sociedade do desempenho, né, que é o que o Ram chama, né, essa introjeção que a gente tem, onde o patrão mais exigente sou eu mesma, né, que busco cada vez mais, né, fazer um upgrade no meu próprio desempenho por conta dos elementos de competitividade. A academia não foge a isso está na academia, isso está na produção científica, da própria tecnologia, da biotecnologia, um quer passar na frente do outro, não é? Então, seria de supor que saiu um pouco disso
geraria algum tipo de bem-estar. E isso deveria se expressar em quem está atendendo, né, esse segmento, está cuidando desse segmento digamos assim, de uma classe social mais abonada, não é? Contudo, se a gente olha para os textos do Zimmel e do David Harvey, né, a gente vê que a saída dessa rotina exaustiva, mesmo que seja uma rotina exaustiva, mas ainda assim é ritmo, né, parece gerar mais angústia. Né? Parece que isso é uma questão que eu estou deixando, porque a gente precisa desenvolver ainda mais, né, pesquisas qualitativas para poder aprofundar. Isso seriam indagações que são quase que hipóteses, né? Hipóteses ou ideias geradoras, que é para não falar de hipótese em pesquisa qualitativa, mas premissas, né? Ideias geradoras, né? Para a gente ver como é que isso aconteceu, como é que isso vai ser narrado, né? Está sendo narrado nas pesquisas que ainda estão em curso. Por outro lado, haveria produção de vida nesse distanciamento? Na nossa pesquisa, muitos depoimentos falavam: eu gostei do distanciamento, porque agora eu não tenho mais problema de estacionar, eu saí, a violência urbana para mim virou uma coisa meio ficcional, porque eu não estou na rua, então esse problema que me atordoava e me atormentava, com meus filhos também, saindo toda hora, então agora eu não tenho mais essa preocupação. Por outro lado, também eu estou conseguindo, fiz um pequeno jardim, ou estou fazendo yoga online, e por aí vai. Então, sim, há produção de vida. Agora, devemos sublinhar, não houve um único depoimento de produção de vida relacionado ao distanciamento social nas nossas pesquisas que não fosse um depoimento de alguém que tinha certeza do seu retorno ao trabalho e da continuidade do seu vínculo empregatício depois da pandemia, ou seja, que antevia um retorno entre aspas, a normalidade, ou seja, aquela vida pré-Covid, não é? Então, aí você vê a produção de vida. Nos outros depoimentos de pessoas que tinham vínculos precários, que não conseguiam, que eram autônomos, que precisavam dos contatos pessoais para poder gerar a sua renda, essa produção de vida inexiste. Não é? Então, eu procurei situar até aqui, já vou terminando, né, com essas indagações que vou fazer agora. Eu procurei situar, não tão brevemente quanto eu queria, né, a pandemia do Covid-19 no contexto da hipermodernidade, num país de posição periférica, na sociedade capitalista globalizada. Conferir destaque ao urbano, né, entendido como um espaço de desdobramento de experiências múltiplas, que englobam tanto a vida material como a reprodução dos agentes, e tentando demonstrar para vocês, né, que a cidade ela é uma categoria analítica central para a compreensão, para que a gente possa compreender a pluralidade de experiências na Covid-19. Né? E aí interrogo, para finalizar, e o campo da saúde coletiva, ou seja, o que é que a gente tem a ver com isso? Né? Utilizando aqui campo no sentido do Pierre Bourdieu, que se refere à ciência, né, campo científico, e também à ação. A primeira palavra que me vem é que a gente vai ter que fazer recurso à inventividade. Não é? Eu fico pensando, qual será o discurso da saúde mental que dará conta do que está por vir? Eu não sei. É aquilo que eu falei no início, né? Citando o Kozik. Eu não sei, a imprevisibilidade desse contexto, né, não nos permite fazer, a não ser em exercício de futurologia, né, fazer previsões do que virá e do que será exigido ou demandado ao campo da saúde mental. Mas, certamente, a palavra inventividade, né, me fala muito, porque eu acho que a gente vai ter que ser inventivo. Nós vimos, aqui eu estou colocando só os títulos das primeiras lives que chegaram na internet quando eu fiz a busca de vídeos no YouTube sobre a questão da saúde mental na Covid. Né? Já me vieram esses títulos, eu peguei e poderia colocar aí milhares de títulos, foram incontáveis lives,
muitas delas sofrendo dos mesmos males dos informes técnicos das agências internacionais, que é assim, lembrem daquele barraco que eu projetei o interior dele, né? Aí a live diz para você se isolar no cômodo, no momento em que você tem privacidade, acender uma vela, tentar acalmar a sua mente e parará, não é? Que são dispositivos que estão focalizando uma determinada experiência, um determinado segmento. Temos que pensar dessas lives, né? O que nós podemos inventar que possa ser de amplitude, né? Que possa dar conta do que virá em termos de problemas no âmbito da saúde mental, em nível de saúde mental coletiva. Não é? Então, essa é uma primeira indagação. Na verdade, nessa parte, eu não vou colocar respostas, né? Aliás, não coloquei respostas para nada até agora, né? Na verdade, tudo isso tem que ser visto, né, com certa distância, né? Que o que eu queria aqui era gerar reflexão, estimular uma reflexão para nós, né? A outra questão é essa aproximação da arte e ciência, né? Aliás, nesse encontro aqui, eu fiquei muito feliz porque vi várias sessões onde tinha recursos terapêuticos artísticos, recursos da arte para isso ou para aquilo, diferentes quadros, né? Então, já existe, né? Eu me lembro muito do trabalho do Walter, que é um trabalho que já dialoga com essa questão da arte. Existem coletivos na academia que dialogam, mas a gente sabe que essa aproximação da arte e ciência, esse divórcio moderno, né, de colocar a arte de um lado, a ciência do outro, ele ainda não foi equacionado nisso que chamam-se, né? Por isso eu chamo hipermodernidade, né? Embora alguns chamem pós-modernidade ou modernidade tardia, sei lá, né? Então eu gosto de falar em hipermodernidade porque alguns traços, como por exemplo esse, para usar a categoria que a Amadeu Luiz usa, né? Esse divórcio da modernidade entre a arte e a ciência, onde você não encontra hoje mais um pesquisador que seja ao mesmo tempo, né, tudo misturado, um artista que seja ao mesmo tempo, um poeta que seja ao mesmo tempo, várias coisas, né? Então, essa especialização que ocorreu e essa fragmentação, eu acho que vai exigir. Exigir investimento, né, nessa junção. Eu coloco aí essa coletânea, que é uma coletânea que vocês podem baixar neste link, depois eu posso até enviar para quem se interessar. Você baixa PDF, ele é domínio público, né? A gente deixou sem direitos autorais, e é uma coletânea que nós organizamos, na verdade foi uma chamada para ver o que é que estava sendo pensado sobre cidade. E nesse primeiro capítulo, que eu assino com uma das minhas filhas, que é jornalista, e eu moro hoje em Fortaleza, né? Você já deve ter percebido pelo sotaque, né? Sou carioca, né? E moro aqui há muitos anos. E quando ela se despediu de Fortaleza porque ia trabalhar em São Paulo, ela fez uma intervenção poético-literária na cidade de Fortaleza, né? Que levou esse nome Pra Você. Essa intervenção que ela fez, que consistia em centenas de cartinhas como essa que você está falando, cada uma com um texto que ela havia escrito, ela é escritora, e ela tinha uma coleção de escritos que ela resolveu colocar em envelopes e dispersar pela cidade. Aí se eu não estou enganado, já no passeio público, aqui, no banquinho do passeio público. Mas também colocou em telefones, colocou em hall de clubes, em postos de atendimento, em postes na rua. E essas cartinhas elas eram de várias cores, de vários tamanhos, e ela espalhou pela cidade, fez essa intervenção urbana, né? Claro, poético-literária, não tinha nada a ver com saúde. O que ela queria, nada a ver com saúde na cabeça dela, né? Porque, evidentemente, que isso gera saúde. Mas, enfim, né? Ela não estava intencionando fazer nenhuma intervenção em saúde, que nem profissional de saúde ela é. Então, eu comecei a ver a repercussão que isso teve em Fortaleza, né? Isso meio que
isso não tinha remetente e nem tinha destinatário. As pessoas se deparavam com isso na rua. Inicialmente não houve, inclusive, nenhuma divulgação dessa intervenção, simplesmente ela foi um acontecimento, né? E nesse acontecimento eu comecei a perceber o potencial que isso tinha para abrir o que eu chamei, nesse artigo, junto com ela, de conversa na cidade. Né? Fiquei imaginando como esse dispositivo artístico poderia ser apropriado, por exemplo, dentro do âmbito da saúde mental ou na atenção a grupos que são marginalizados, população LGBTQ+, né? E a questão, por exemplo, da obesidade, das pessoas que sofrem discriminação. Então, como a gente poderia, por exemplo, numa campanha de saúde, utilizar uma intervenção artística ao invés daquelas célebres sessões de educação em saúde, não é? Que passa ao largo do emocional e não fala com as pessoas. Então, essa intervenção, não vou me estender, a gente pode falar se houver interesse. Outra coisa que eu pensei era a gente tentar ver em que medida a gente poderia fazer, né, um observatório ou observatórios em saúde mental. Não é que isso não exista totalmente, né? Mas eu acho que ainda temos poucos. Esse observatório das metrópoles, que é uma das principais fontes onde eu vou buscar informação sobre cidades e tudo, né? Vocês veem que eles têm 4 linhas e nenhuma delas está voltada para a saúde, muito menos para a saúde mental. A gente tem algumas coisas em saúde urbana, a questão de políticas públicas, o foco na saúde e sustentabilidade, mas são ainda muito de tipo macro, não é? Então, eu queria, assim, meio que pensar, né? Sonhar, pelo menos, com observatórios de saúde mental no urbano, né? Que desse visibilidade para esse campo, que reforçasse a nossa luta, né? Hoje tão complicada, né, de sustentar o projeto de desinstitucionalização no Brasil e a reforma psiquiátrica, né, de registrar o agravamento e narrativas, né, relativas a quadros e sintomas e também fazer uma espécie de suporte ao cuidador, denunciar a pandemia de sofrimento psíquico que se avizinha e certamente virá, né, vai se acentuar, analisar dispositivos emergentes no campo, quer dizer, o que alguém está fazendo, por exemplo, aí em Santa Catarina, que a gente aqui no Ceará pudesse ter acesso via esses observatórios, né? Ou um observatório que pudesse ser uma espécie de guarda-chuva desses coletivos, né? E que a gente pudesse visibilizar mais, porque eu não consigo enxergar muita coisa quando eu vou buscar, e que tivesse essa característica de interseccionar com a questão da urbanidade, né? E também os dispositivos de cuidado. Então, aí a gente viu algumas tecnologias de cuidado para alta complexidade, eu considero, né, a atenção ali, que a gente chama de atenção básica, ou alguns chamam de atenção primária, né, uma atenção de altíssima complexidade, dentro do pensamento complexo que me inspira. Né? Aí são algumas das iniciativas que começaram a emergir, foram várias, vocês sabem isso melhor do que eu, né? Escuta solidária, SOS, teleconsultas, até no portal do servidor teve isso, todo mundo, até empresas tiveram dispositivos de cuidado, né, para essa situação. E, por fim, né, a gente interroga a formação profissional para a saúde mental coletiva. Acho que a gente vai precisar olhar com muita atenção, né, a formação desse profissional. Eu acompanho vários alunos em doutorado e mestrado que são profissionais em saúde mental e vejo, né, a carga que sobreveio, inclusive, de não terem modelos, não tem assim, parâmetros, né, de cuidado na dimensão coletiva, porque as instituições formadoras, nós sabemos, né, elas tratam muito da questão ainda individual, né, num paradigma positivista, né, no qual, né, a questão das subjetividades, das alteridades, não tem muito espaço. Então, como é que a gente vai conseguir repensar e atualizar? Eu queria também chamar a atenção para isso, atualizar o discurso da saúde mental coletiva, porque eu creio que, em alguns momentos, eu fico com a sensação de que a gente tem
a hegemonia ainda de um discurso de saúde mental que é, digamos assim, ainda me parece um tanto precário para a complexificação que se deu nas últimas décadas, né? Nesse momento que a gente está chamando de hipermodernidade, né, a gente pegar aquele discurso lá inicial da reforma psiquiátrica brasileira, da reforma, isso é válido para a reforma sanitária brasileira igualmente, não é? Então, qual será o discurso que nos orientará para fazer frente a essa demanda de reconstrução, recriação, revitalização e avanço do campo de saúde mental em sua dimensão, quer na dimensão individual, mas, sobretudo, na sua dimensão coletiva? Então, para finalizar, né, eu digo que eu estou convencida que a complexidade dos objetos no campo da saúde mental coletiva desafia as tradições atuais. Isso que eu quis dizer agora, né? Demandando novas orientações e a recriação de modelos. Então, me parece que flexibilidade, adaptação, inventividade são ideias-força. E impõe-se inserir no campo categorias ou transconceitos que circulam em vários domínios, mas ainda não foram devidamente operacionalizados, a despeito de nós almejarmos interdisciplinaridade. Urbanidade me parece ser um desses conceitos. Eu penso que ainda trabalhamos com modelos tradicionais, né, distantes da complexidade dos nossos objetos. Eles são práticos e, às vezes, objetivos e se adequam ao ritmo veloz da ciência produtivista contemporânea e à tecnoburocracia prevalente na rede institucional e na rede de atenção. Mas geram equívocos na formulação das políticas públicas e na gestão, por excluírem os atores sociais, sua intersubjetividade na materialidade da vida. Em outras palavras, o que eu queria dizer em síntese é que a gente tem ainda muito a criar, recriar e operacionalizar. Ou seja, a gente tem desafios nos planos teórico, ou seja, epistêmico, da construção de saberes e da praxis, essa nossa ação refletida diária, cuja superação depende de investimentos em projetos transdisciplinares ousados e inovadores. E fecho a minha exposição resgatando Edgar Morin, quando disse: quanto mais os problemas se tornam multidimensionais, maior a incapacidade de pensar sua multidimensionalidade. E quanto mais a crise progride, mais progride a incapacidade de pensar a crise. Que a gente possa, né, se unir, continuar, né, e esses eventos são muito bons, porque fortalecem, dão oxigênio, né, que a gente possa continuar avançando, né, na direção de pensar essas crises, né, inclusive no campo da saúde mental. Obrigado. Muito bem, professora. Parabéns pela apresentação. Bastante complexa, eu diria, né? Você foi nos trazendo muitos conceitos, muitos autores, e nos ajudou a problematizar. Eu acho que resumiu muita coisa assim, do que acho que a gente sentiu e continua sentindo, e as indagações, né, que temos aí para abraçar. E que bom que você compartilhou conosco, né, as suas indagações. Eu acho que porque dentro dessa experiência muito privatizada também, né, eu acho que a modernidade traz uma experiência muito privatizada, a modernidade e a urbanidade. Exato. E o quanto não conseguimos compartilhar também muitas coisas dentro dessa impossibilidade desses espaços pequenos, privados, circunstanciados, né, e territorializados muitas vezes. Nós já estamos no nosso limite, praticamente o nosso limite de tempo, né? Infelizmente foi muito longo, né? Eu me alonguei um pouco. Não, mas não tem problema. Peço desculpas. É porque quando a gente está no processo de construção da ideia, é difícil pegar uns atalhos, né? Porque pode ser um pouco perigoso. E a gente não... Imagina, e acho que você foi encadeando muito bem a sua apresentação, acho que foi muito rico. Obrigado. Né? Deu para te acompanhar muito bem. Também, né, até o momento eu não recebi nenhuma pergunta específica aqui dos monitores, né, nos comentários, não temos nenhuma pergunta específica formulada, né? Sim.
E queria então te agradecer, né, mais uma vez, a sua apresentação, o seu tempo aqui conosco. E essa apresentação ela ficará gravada, né, para em outros momentos podemos assistir novamente, inclusive você. Sim. Não sei se você gostaria de colocar mais alguma palavra final ou para encerrar, Não, eu acho que eu falei em demasia. A minha palavra final seria justamente o desejo que, de algum modo, né, as ideias aqui trazidas estimulem a reflexão nessa direção da gente pensar novos objetos, trabalhar também com arcabouços teóricos transdisciplinares que ainda não entraram no nosso campo, né? A gente, às vezes, tem um pouco... Para a gente aumentar a potência da nossa própria ação, né? Para isso, as inovações elas têm um primeiro nível, que é o nível do modelo teórico, né? Então, esse nível do modelo ele é fundamental para que a gente possa informar o que faremos, né? Se você fazer um diagnóstico, vai ser mais adequado, né, uma análise que possa beber numa fonte transdisciplinar ou interdisciplinar. Então, eu espero que essa apresentação, me desculpo pela extensão, realmente eu comecei a falar aqui, mas aí não olhei mais relógio, né? E falar assim também ficou meio monólogo, porque eu não pude interagir nem mesmo com você, né? Somem as figuras, a gente só vê o PowerPoint, né? Então, é um pouco complicado da gente trabalhar a questão do tempo, né? Mas eu agradeço a paciência, agradeço, inclusive, e em especial, a sua atenção, né? Você foi muito atenciosa nos bastidores do preparo dessa sessão. Agradeço novamente ao Walter, né, pelo convite, né? A gente segue em parceria, já somos... O Walter, sou parceiro há muito tempo na saúde, parceiro há muito tempo na saúde coletiva, não é? Então, a gente fica em contato e, quem sabe, num outro encontro, a gente faz alguma coisa presencial, né? Que é bem... E tenho o prazer de te conhecer presencialmente e o restante, né, dos colegas da equipe. Tá bom? Tá ótimo, então, professora. Tá. Um abraço, né? Tem que ser no virtual mesmo, e com certeza irei procurá-la em outro momento, talvez no presencial, se a gente tiver essa oportunidade. Sim. A gente pode dar Teremos esse prazer, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço, tudo de bom para todos. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.